Beleza, então, continuando de onde a gente tinha parado. Opa. A gente tinha falado dessa primeira bolinha aqui. Então, pré-hipertensos alto risco ou hipertensos grau 1 de baixo risco. Primeiro, 6 meses de mudança de estilo de vida e, se falhar, começa com um remédio. Segunda bolinha aqui é quando eu tenho, essa daqui é isolada, exclusiva, essa conduta para hipertensão grau 1 de médio risco. Nesses casos, você vai fazer uma mudança de estilo de vida por 3 meses e, se falhar, você começa com 2 fármacos. Mas existe uma exceção, que é quando esse médio risco, esse hipertenso grau 1, médio risco, ele já tem lesão de órgão-alvo. E aí, eu não espero esses 3 meses de mudança de estilo de vida, eu já começo com 2 fármacos. Aí, daí para frente, nos estágios, uma hipertensão grau 1 de alto risco, um grau 2, um grau 3, aí não tem jeito, você vai orientar as mudanças de estilo de vida sempre, mas você já inicia com 2 fármacos. E aqui tem as possibilidades, então, das terapias. Para iniciar com monoterapia, que é só nos pré-hipertensos, alto risco, ou grau 1, baixo risco, depois de 6 meses de mudança de estilo de vida que falharam, você pode começar uma monoterapia com diurético, bloqueador de canal de cálcio, IECA, BRA, ou também, em algumas condições mais específicas, até mesmo um beta-bloqueador. Aí, não deu para alcançar a meta, você vai combinar 2 fármacos, pode ser IECA ou BRA, com um diurético ou um bloqueador de canal de cálcio. E aí, uma observação é que você não pode associar IECA e BRA, né? Porque eles são o mesmo mecanismo, aquela história toda. Combinação de 3 fármacos, aí você já inclui IECA ou BRA, e aí o bloqueador de canal de cálcio com o diurético. Então, os dois junto com o IECA ou BRA. E como quarta terapia, um quarto fármaco para você incrementar é a espironolactona, certo? E aí, então, são essas combinações possíveis. Vocês têm dúvida dessa parte? Agora, sobre crise hipertensiva. Crise hipertensiva ela é definida como sistólica maior 180, maior ou igual a 180, diastólica 110 milímetros de mercúrio. Aí eu tenho duas situações, a urgência e a emergência. A diferença delas é que na urgência eu não tenho lesão de órgão-alvo associada e na emergência eu tenho lesão de órgão-alvo. Isso muda porque muda o tratamento, né? Isso é importante porque muda o tratamento. Na urgência, eu posso agir com mais calma. As medicações são via oral, tipo captopril, clonidina, e eu acompanho ambulatorialmente esse paciente. É só eu readequar o tratamento antihipertensivo dele. Agora, se for uma emergência, tem lesão de órgão-alvo. Os fármacos, eles vão ter que ser via intravenosa, que são os nitratos. E aí eu tenho duas situações, que é aqui nesse esquema aqui do lado esquerdo. Se a pessoa tiver crise catecolaminérgica, edema agudo de pulmão, dissecção aguda da aorta, são situações graves, então eu tenho que baixar essa pressão de uma maneira mais intempestiva, assim, de uma maneira mais rápida. Então, na primeira hora, ela tem que estar abaixo de 140 a sistólica, e na segunda hora, abaixo de 120, porque essas situações aqui, elas são bem graves e dependem de uma pressão menor para elas melhorarem. Agora, se essa pessoa não tiver numa emergência hipertensiva, mas não tiver esses fatores agravantes, aí eu tenho que fazer uma redução de pressão, vai ser endovenoso também o tratamento, só que não vai ser tão rápido, eu tenho que diminuir a PA 25% na primeira hora, depois, de 2 a 6 horas, eu tenho para baixar essa pressão sistólica abaixo de 160 e diastólica entre 100 e 110. E em até 2 dias, eu tenho que normalizar total essa pressão, certo? Então, lembrar dessas diferenças.
E para terminar o assunto da hipertensão, tem esses outros conceitos aqui. Primeiro, hipertensão secundária, que é uma hipertensão que eu tenho uma causa que é identificável, corrigível. Então, eu tratando a causa, eu vou acabar com a hipertensão dessa pessoa. Quais são elas? Pode ser uma doença renal crônica, a hipertensão renovascular, que pode ser ou aterosclerótica, ou por uma displasia fibromuscular, que é aqui esse esqueminha da direita. A doença renovascular aterosclerótica, ela é a grande maioria dos casos, ela é mais frequente em homens, e ela tem associados fatores de risco cardiovasculares de aterosclerose mesmo. As lesões, elas são mais proximais, né, com relação à aorta, né? As artérias renais, elas saem da aorta. E aí, por conta de uma continuidade da aterosclerose que vem da aorta, eu tenho um acometimento mais proximal, mais próximo da inserção da artéria renal na aorta. Então, aí que vai estar essa estenose, aí que vai estar essa placa de gordura, porque é uma continuidade da placa que tinha dentro da aorta, que está aí no comecinho, acometendo, então, agora o comecinho da artéria renal. Agora, no segundo caso, que é a displasia fibromuscular, não tem a ver com a aterosclerose, é mais incidente nas mulheres jovens, e as lesões, elas são próprias do vaso mesmo, é essa displasia que acontece no vaso. As lesões, elas são médio-distais, então não são proximais, igual na aterosclerose, e tem esse aspecto em bolinhas, que é o colar de contas, tá? Então, são duas causas importantes de RAS secundária. Outras causas de hipertensão secundária seria a apneia do sono, um hiperaldosteronismo primário, feocromocitome, tem outras causas também endócrinas. E aí, você achando essas causas secundárias, vai lá, trata o fator que está causando isso, a pessoa melhora da hipertensão. E aí tem esses outros três conceitos aqui. Uma hipertensão resistente é aquela que eu estou usando 3 ou mais fármacos, sendo necessariamente um deles um diurético tiazídico, hidroclorotiazida, por exemplo, em doses otimizadas e eu não estou controlando essa pressão. Então, 3 ou mais, tendo um tiazídico, é resistente. E a refratária é quando eu tenho 4 ou mais fármacos, sendo um deles necessariamente a espironolactona. Lembra que a quarta opção lá daquele fluxo que eu mostrei 2 slides atrás, o quarto fármaco é a espironolactona. Então, se mesmo com ela não adiantou, com 4 ou mais fármacos, ela é refratária. E esse último conceito, que é a pseudo-resistência, que na verdade, assim, ou a pessoa tem a hipertensão porque ela não tem adesão ao tratamento, ou porque a aferição da pressão está sendo errada, então é a pseudo-resistência, a falsa resistência. Então, são outros problemas que estão associados. Certinho? Agora vai ser miocardiopatias. Vamos respirar, tomar uma água, senão a cabeça buga. Porque muda de assunto muito rápido. Miocardiopatias, então. A gente vai ver os principais tipos. Miocardiopatia é uma doença do miocárdio, né? Obviamente, é uma disfunção mecânica ou elétrica que vai cursar geralmente ou com hipertrofia ou dilatação dos ventrículos. E aí, vamos falar primeiro da cardiomiopatia hipertrófica. Cardiomiopatia hipertrófica, ela é a doença, assim, de distúrbio cardíaco, do miocardiopatia, que é mais transmitida geneticamente, é uma herança autossômica dominante. Na grande maioria dos casos, eu tenho essa hipertrofia mais no septo, no ventrículo interventricular, e ela costuma ser assimétrica. No entanto, nos atletas, esse acometimento pode ser septal simétrico. E isso a gente vê através do eco, né? A cardiomiopatia hipertrófica, pensa assim, o coração ele vai ficar hipertrofiado, ele vai ficar bombadinho, ele vai ficar gorduchinho. Por conta disso, eu diminuo a luz dentro desse ventrículo.
Ou seja, eu tenho um menor espaço para caber o sangue e vai aumentar a pressão, é uma sobrecarga de pressão. E como ele está lá todo contraidinho, todo fortinho, ele não vai conseguir relaxar direito, ele não consegue receber muito sangue na diástole, por isso que é uma IC diastólica. Então, ele não tem uma diástole adequada, ele tem uma sobrecarga de pressão, porque ele está hipertrofiado, é uma hipertrofia que é concêntrica. A apresentação clínica é variável, vai desde uma pessoa que não tem nada até uma pessoa que tem tudo. Então, arritmia, dor torácica, síncope, dispneia e até mesmo a morte súbita. A morte súbita em atletas, né? Uma causa super importante. Além disso, de semiologia, a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial com a estenose aórtica, porque o sopro delas é o mesmo, que é aquele sopro em diamante lá, que depois a gente vai falar, sopro ejetivo. Uma maneira de eu tentar diferenciar através do exame físico um sopro de estenose aórtica com um sopro referente à cardiomiopatia hipertrófica, eu fazer manobra de valsalva. Quando eu faço a manobra de valsalva, eu aumento a pressão no tórax, então eu reduzo o retorno venoso. Se eu reduzir o retorno venoso, na cardiomiopatia hipertrófica, isso vai causar a aproximação das paredes do ventrículo, então o sopro vai aumentar. Já na estenose aórtica, é o contrário, o sopro com manobra de valsalva, ele vai reduzir de intensidade, né? Então, tem essa maneira de você diferenciar. No eco, o critério para você definir que está hipertrofiada é uma espessura do septo além do que 15 milímetros, e se tiver história familiar de morte súbita, de cardiomiopatia hipertrófica na família, aí o limiar é um pouquinho menor, acima de 13 milímetros de espessura. Com relação ao tratamento, o tratamento, assim, os fármacos, eles vão ser mais sintomáticos, né? E aí você pode utilizar beta-bloqueadores, disopiramida, verapamil, losartana. Digoxina não é para usar digoxina nesses casos. E se, por um acaso, um indivíduo que tem a cardiomiopatia hipertrófica tem a FA, tem a fibrilação atrial, você sempre vai anticoagular esse indivíduo, independente do score Chades-Vasque, que já é o último assunto que a gente vai falar, fibrilação atrial. Então, independente de Chades-Vasque, sempre anticoagular o paciente com cardiomiopatia hipertrófica que tem uma FA. O tratamento mais definitivo que poderia ter seria o desfibrilador, cardiofibrilador implantável, uma miectomia, etc. Então, beleza, falamos da cardiomiopatia hipertrófica. Com relação à cardiomiopatia restritiva, deixa eu só ver um negócio que tá aparecendo uma janelinha aqui para mim. Ah, vocês estão vendo também essa janelinha laranja, né? Como que eu tiro ela? Ah, não sei. Ela tá sumindo. Mistérios. Ah, agora ela sumiu. Tá, então vamos falar da cardiomiopatia restritiva agora, mudando de enfoque. Ela é restritiva, o ventrículo, ele é duro, ele não consegue relaxar. Então, assim, ele não está hipertrofiado, igual na cardiomiopatia hipertrófica, só porque a repercussão disso é mais ou menos a mesma. Eu tenho uma sobrecarga de pressão, ele não vai conseguir relaxar durante a diástole, não recebe muito sangue, então ele gera essa insuficiência diastólica. Principal causa, assim, associada, que a gente tem que saber, é a amiloidose. A amiloidose é uma doença de depósito que vai depositar entre as fibras lá do miocárdio umas fibrilas de substância amiloide. Existem 5 tipos de amiloidose, sendo que o mais comum deles é esse ATTR que eu falei. Com relação aos critérios, assim, no ECG, a gente pode ver uma baixa amplitude do QRS, então ele não é muito grande. No eco, vai mostrar hipertrofia, grânulos cintilantes, e eu tenho o fenômeno de apical sparing, que é
ele não vai acometer, não vai ter tanto depósito, não vai ter tanto grânulo cintilante na região do ápice do coração. Então, poupa o ápice. O diagnóstico definitivo mesmo, ele é através da biópsia. E a biópsia do coração, a coloração dessa biópsia, isso ela frisou na aula, talvez caia, eu acho que tem chance de cair, que é a coloração vermelho Congo. Isso é importante, talvez, para a gente saber que para você fazer o diagnóstico definitivo, então, é através dessa coloração. Para você fazer o tratamento, assim, é difícil, sintomático. Você pode usar diuréticos, por exemplo, digitálico, assim como na cardiomiopatia hipertrófica, também não tá indicado fazer uso de digoxina. Mas existem esses outros tratamentos aqui, o tafamides, o malfalano, que são específicos para amiloidose. No caso, o tafamides específico para esse subtipo mais comum, que é o ATTR, já esse malfalano é para outro subtipo, que é o AL. Então, eles são específicos para essa doença. Terceiro aqui para a gente falar, displasia arritmogênica do ventrículo direito. Nesse caso aqui, eu tenho um outro depósito, um outro tipo de depósito. Na verdade, não é nem um depósito, é uma substituição do miocárdio, do músculo cardíaco, por gordura. E isso é bastante problemático, porque vai predispor a arritmias ventriculares e morte súbita. No eletro, tem a característica que é essa onda epsilon aqui, depois do complexo QRS, ela tem esse formatinho aqui. Então, onda epsilon pode aparecer na displasia arritmogênica do VD. E a última para a gente falar das miocardiopatias é a cardiomiopatia dilatada, que inclusive de todas as miocardiopatias, ela é a mais frequente. Então, lembra, vamos raciocinar, não decora as coisas não, raciocina. A gente falou lá da hipertrófica, que ele era troncudinho, gorduchinho, não tinha muito espaço, sobrecarregava a pressão, dava uma IC diastólica porque ele não relaxava. Aqui, ao contrário, aqui na cardiomiopatia dilatada, eu tenho a dilatação do ventrículo. Então, esse ventrículo, primariamente, ele está molengão, ele está grandão, está frouxo. Se ele está frouxo, ele vai ter uma sobrecarga de volume, ele vai ter uma IC sistólica, porque ele é tão molengão, tão grandão, que ele não dá conta de ejetar aquele sangue, ele não tem força, entendeu? Então, a IC sistólica é gerada nesses quadros de hipertrofia excêntrica, dilatação ventricular. Os sinais e sintomas podem ser dispneia, ortopneia, intolerância aos esforços, congestão, que são da própria insuficiência cardíaca. Existem dois subtipos específicos, especiais, diferentões para a gente falar, que é a cardiomiopatia dilatada devido ao HIV, que ela costuma ter um pior prognóstico, e a cardiomiopatia dilatada periparto, que pode acontecer geralmente mais no final da gestação, até 5 meses após o parto, e ela tende a ter um prognóstico melhor. E o principal representante, assim, que a gente tem que lembrar quando fala em cardiomiopatia dilatada, são aqueles corações grandões no raio-x, estão associados à doença de Chagas. Então, o tripanossoma cruz vai lá, ele tem tropismo pelo coração, e a infecção pelo protozoário tem essas fases aqui pra gente. Tem a fase aguda e tem a fase crônica, sendo que a fase crônica, ela pode ser indeterminada, que é aqueles casos que a pessoa não tem lesão estrutural, não tem sintoma, mas a sorologia, ela é positiva. Para você fazer diagnóstico de Chagas, eu preciso de 2 testes sorológicos diferentes dando positivo, né, metodologias diferentes de testes, dando positivo os 2, e ainda indeterminada é só essa sorologia que dá positiva. Nas formas cardíacas, aí eu posso ter a cardiomegalia ou não. Se não tem cardiomegalia, geralmente eu vou ter a apresentação daquilo que a gente falou ontem, lembra? O bloqueio de ramo direito com BDAS, a pessoa não tem sintomas. Lembra critérios de bloqueio de ramo direito? Um QRS alargado maior do que 3 quadradinhos e o V1
lá a regra da seta do carro, o V1 está positivo. E o BDAS, que ele é caracterizado por um S de D3 maior que o S de D2, e eu vou ter o desvio do eixo para a esquerda, tá? Esses são os critérios. Na ausência de cardiomegalia, o que predomina é a alteração do eletro. E quando eu tenho a cardiomegalia, aí a pessoa tem sintomas, ela tem a insuficiência. O que determina prognóstico na cardiomiopatia dilatada por Chagas é o famoso score de Hasse. Score de Hasse, para você decorar ele, você usa a palavra Chagas mesmo. Então, cada letrinha representa um aspecto desse score de Hasse. O C, né? Então, o C do Chagas. Quando eu tenho classe funcional alta 3 ou 4, né, significa que a pessoa tem sintomas nos mínimos esforços ou no repouso, que é isso que tem a ver com a insuficiência cardíaca, manifesta. O H de hipocontratilidade no eco. O A de amplitude reduzida do QRS no eletro. G, grande coração na radiografia, no raio-x. O A de arritmias, de taquicardias no Holter. E o S de sexo masculino. Então, são todos fatores de pior prognóstico para cardiomiopatia dilatada por Chagas. O tratamento da doença de Chagas é feito com benzonidazol, mas não é todo mundo que você trata. Isso ela também frisou na aula. Foi a Kelly que deu, né? Ela falou bastante dessa questão dos 2 testes sorológicos, eu acho que tem chance de cair, e isso daqui ela também frisou na aula, pode ter chance de cair. O benzonidazol, que é o tratamento, você só vai fazer nesses casos, na infecção aguda, na infecção crônica nas crianças, se for uma contaminação acidental, então, por exemplo, um pesquisador no laboratório que se acidentou e contraiu Chagas agudo, se for um caso de reativação de Chagas no HIV ou pós-transplantados. São essas as situações que você trata com o benzonidazol. Talvez possa cair. Certinho, terminamos miocardiopatias. Agora vamos falar das valvopatias. As valvopatias foram 2 aulas que a gente teve, né? Sobrecarga primeiro de volume da Kelly, depois teve a de pressão. Ou ao contrário, eu não lembro a ordem, mas eu acho que foi a primeira aula da Kelly e depois do De Vito, né? Que eles deram insuficiências e depois estenoses. Aí, assim, para eu montar na minha cabeça o raciocínio, eu preferi misturar, sabe? As 2 aulas, falar primeiro de uma válvula, das doenças de uma válvula, depois das doenças da outra válvula, para já fechar os, sei lá, na minha cabeça fez mais sentido. Enfim, aí eu vou fazer desse jeito, tá? Só avisando. Esse slide aqui, ele é importante porque você tem que raciocinar, entendeu? Não decora as coisas, senão vai dar ruim. Você tem que entender o que está acontecendo. Você sabendo esses 4 conceitos aqui que eu coloquei nos pontinhos, já resolve muitos seus problemas na hora de falar das valvopatias específicas. Então, você tem que saber o que é uma estenose. Uma estenose, grava aqui, uma estenose é um estreitamento. É um estreitamento. Então, a válvula, ela não consegue abrir direito, ela tem dificuldade em abrir. Se ela tem dificuldade em abrir, eu gero uma sobrecarga de pressão. Estenoses são sobrecarga de pressão, né? Porque o espaço que o sangue tem para passar, ele é pequeno, tá? Tá com uma estenose, né? E aí ele vai aumentar a pressão, porque a área é menor para ele passar. E a insuficiência é o contrário, uma válvula insuficiente, ela não fecha direito. Se ela não fecha direito, aí eu vou ter retorno do sangue. O sangue ele vai voltar de uma cavidade para outra, né? Da cavidade de baixo para a cavidade de cima, né? Pensando nas válvulas atrioventriculares, por exemplo. Então, na insuficiência, a válvula não fecha, e aí vai ter esse retorno de sangue. Esse sangue em excesso gera uma sobrecarga de volume, que aí são geralmente os corações dilatados, a hipertrofia excêntrica. Então, beleza, estenose e insuficiência. E agora os outros conceitos, sístole e diástole, tem que saber o que abre e o que fecha em cada um.
a sístole ventricular, né? Para você ter a sístole, as atrioventriculares, as válvulas mitral e tricúspide vão estar fechadas e as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar, têm que estar abertas na sístole para o sangue ir para frente, ir para o corpo, entendeu? Corpo para o pulmão, né? E durante a diástole é o contrário. Então, na diástole, as atrioventriculares, mitral, tricúspide, têm que estar abertas para encher os ventrículos, e a pulmonar e a aórtica vão ter que estar fechadas, certo? Então, você sabendo isso já te ajuda a identificar os sopros, porque aí você monta o seguinte raciocínio, por exemplo, uma estenose da aorta. O que é a estenose da aorta? Bem, a estenose é quando eu tenho um estreitamento, a válvula não abre direito. Quando que a aórtica tem que abrir? É durante a sístole. Então, esse sopro de uma estenose aórtica vai ser sistólico, entendeu? Então, assim você vai montando os raciocínios e não decora, pelo amor de Deus, que é muita coisa. E aí vamos falar de cada um deles. A começar pela estenose mitral. Estenose mitral, 90% das etiologias são reumáticas. E aí tem esse detalhe que a febre reumática na sua fase crônica que dá mais estenose mitral. Que depois a gente vai falar de outra valvopatia que é mais a febre reumática aguda. Outra causa seria a degenerativa, que é aquele aspecto da válvula em boca de peixe, que eles falam que é a fusão das comissuras. Então, a estenose mitral, ela tem essas etiologias. Então, pensa, raciocina, não decora. A estenose mitral, eu tenho um estreitamento da mitral, ou seja, ela não abre direito. Quando que ela tem que estar aberta? Ela tem que estar aberta durante a diástole. Então, o sopro, ele é diastólico. Ele é chamado sopro insular diastólico ou em velcro. Aí, se o sangue ele não consegue, se a válvula mitral está estenosada, ela não abre direito, esse sangue que está no átrio esquerdo, ele não vai conseguir passar todo para o ventrículo esquerdo. Ou seja, eu aumento a pressão no átrio esquerdo, que esse sangue não está conseguindo passar. Esse aumento de pressão sanguínea lá no átrio esquerdo vai começar a refluir para as vias que ele dá conta de sair, entendeu? Onde que ele pode escapar esse sangue? Ele pode ir através das veias pulmonares lá do átrio esquerdo, que estão chegando no átrio esquerdo, ele vai começar a refluir e voltar para o pulmão. E isso causa no pulmão a congestão. E, inclusive, se for muito grave, realmente, ele vai sair do pulmão e aí ir para o ventrículo direito, e aí dá uma insuficiência tricúspide, porque o sangue em excesso do ventrículo direito vai dificultar o fechamento da tricúspide, certo? Então, vão ser essa historinha, assim, esse fluxo inverso que acontece. Para você avaliar, então, a estenose mitral, tem esses sinais aqui do raio-x, o átrio esquerdo, desculpa, ele vai estar aumentado, então vai dar o sinal do duplo arco aqui. E o que mais tem para falar? No eletrocardiograma podem vir as alterações de sobrecarga, então é importante falar que o ventrículo esquerdo, né, a gente falou dessa historinha toda, do sangue que volta, não sei o quê, o ventrículo esquerdo, ele tá lá de boa, né, você percebe que ele não sofre com a estenose mitral, porque é da mitral para cima, é do átrio esquerdo para cima que tem o sangue em excesso, então o ventrículo tá lá de boa, ele não vai ter a sobrecarga. Então, no eletro, eu posso ter sobrecarga do átrio esquerdo, do átrio direito, do ventrículo direito, mas o VE está lá de boa. Com relação ao ecocardiograma, a gravidade ela é avaliada através do gradiente de pressão do sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, e também a área. Quanto menor a área, significa que a estenose é mais grave, né? A estenose é o estreitamento, menor a área, mais grave.
E aí, para eu definir também uma gravidade através do ecocardiograma, eu posso utilizar o score de Wilkins. O score de Wilkins, ele é feito através do ecocardiograma, e para você decorar ele, você usa o mnemônico MECA, M-E-C-A. E aí, quais são os parâmetros, então? M de mobilidade, E de espessamento, C de calcificação, e o A de acometimento do aparato subvalvar. Então, são esses aspectos que o score de Wilkins vai avaliar, e quanto maior esse score, é pior, né? Então, vai depender desse score a minha conduta. Uma coisa, né? Com relação ao tratamento de todas as valvopatias agora. Os tratamentos farmacológicos, eles não mudam o prognóstico da doença, eles são apenas sintomáticos. O que vai mudar, assim, o curso da doença, especialmente se for refratário, se a pessoa for sintomática, é o procedimento, é a cirurgia, é a valvoplastia, etc. Então, falou que a pessoa é refratária, falou que a pessoa é sintomática, basicamente indica o procedimento para ela. Os fármacos, eles vão ser mais de controle de sintomas, tudo mais. Então, o que pode utilizar? Diuréticos, beta-bloqueadores, e no caso da pessoa que tem estenose mitral, se ela tiver também uma FA, aí você sempre vai fazer anticoagulação, que é a tal da FA valvar, né? Lá no finalzinho, quando eu falar de FA, a gente vai falar de novo da estenose mitral moderada grave. E aí, nesses casos, a escolha é sempre varfarina, mas só se a pessoa tiver uma FA, se ela precisar de um anticoagulante, né? E aí vai ser a varfarina nesses casos. O benzetacil, ele entra para o tratamento da doença reumática, da febre reumática. Aí, igual eu tinha falado aqui, com relação ao score de Wilkins, se ele for menor ou igual a 8, é uma anatomia mais favorável, é menos risco, né? Então, eu posso fazer o procedimento da valvuloplastia percutânea por balão. Então, é uma possibilidade. Agora, se for um caso mais difícil, uma anatomia complicada, o tratamento é cirúrgico mesmo, a troca da válvula. As válvulas, elas podem ser biológicas ou mecânicas. A válvula mecânica, o problema dela é que anticoagula pro resto da vida com varfarina, né? Valvar, sempre varfarina. E aí, quando eu tenho as próteses biológicas, o problema é que elas têm que ser trocadas a depender do tempo. Certo, então essa era a estenose mitral. Agora aí, que nem eu tinha falado, né? Vamos falar tudo da mitral, depois tudo da aórtica. Então, falamos da estenose mitral, agora vamos falar da insuficiência mitral. De novo, não decora, pensa. A insuficiência, o que era a insuficiência? A válvula não fecha direito. Quando que a mitral tem que estar fechada? Durante a sístole. Então, o sopro de uma insuficiência mitral, ele é holossistólico regurgitativo, porque o sangue, ele tá voltando, né? Ele tá voltando do ventrículo esquerdo agora pro átrio esquerdo. As etiologias vão ser a reumática, de novo, é a mais comum. Então, falou em febre reumática, a válvula mais acometida vai ser a mitral, em primeiro lugar, em segundo lugar, a aórtica. E aqui, no caso da insuficiência mitral, é mais a febre reumática aguda. Lembra que na estenose eram mais os casos crônicos. E outra etiologia possível é o prolapso da válvula mitral, também é bem comum. O sopro, eu já falei, né, o jeito que ele é holossistólico regurgitativo, porque a válvula tem dificuldade de fechar. Se eu tenho uma insuficiência, eu tenho uma sobrecarga de volume, enquanto que nas estenoses a sobrecarga ela é de pressão. Os sintomas também são bem semelhantes, na verdade, porque o sangue ele pode percorrer o mesmo trajetinho lá que a gente falou da estenose, e aí vai dar insuficiência cardíaca, congestão pulmonar, etc. Uma coisa importante é que aqui para todas as insuficiências, insuficiência mitral e também a insuficiência aórtica, que depois a gente vai falar. Para as insuficiências, vale a pena, é legal usar vasodilatadores. Já para as estenoses, não, você não usa
vasodilatador na estenose. E outra possibilidade são os diuréticos, mas, de novo, remédio, ele só vai ser para controlar sintoma, ele não muda o curso da doença. O que mudaria seria o tratamento intervencionista, só que ele está indicado nos pacientes sintomáticos, com dispneia mais moderada, mais importante, e também se a pessoa tem fatores complicadores, que são através do ecocardiograma que eu vou definir. Então, na insuficiência com fração de ejeção baixa, com um tamanho de válvula muito grande, né, a insuficiência ela está alargada e na estenose ela está diminuída, lembra dessa diferença. E aí as possibilidades vão ser uma plástica valvar, a troca dessa válvula, ou também o MitraClip. O MitraClip, ele é uma técnica mais nova, ele tem certas limitações, por exemplo, se a etiologia for reumática, não pode usar MitraClip. Então, é meio X, né? Agora vamos mudar de válvula, vamos falar da aorta, da válvula aórtica, começando pela estenose, novamente uma sobrecarga de pressão. A estenose aórtica, ela é, dentre todas as valvopatias, a mais comum que acontece, e a principal etiologia, assim, fisiopatogenia, é devido à idade, então a calcificação na aorta gera essa estenose, né? Esse cálcio aí todo vai fechar a luzinha da válvula e vai ser depositado nela, dificultando a abertura, né? Lembra, a estenose é um estreitamento, dificulta a abertura. A válvula aórtica, quando que ela tem que estar aberta? Ela tem que estar aberta durante a sístole. Então, o sopro, ele é mesosistólico ejetivo em diamante. Lembra, eu já falei desse tipo de sopro, que é diagnóstico diferencial com a cardiomiopatia hipertrófica. Lembra, eu uso a manobra de Valsalva para diferenciar os dois. Na cardiomiopatia hipertrófica, Valsalva vai aumentar o meu sopro. Já na estenose aórtica, a Valsalva vai reduzir o sopro, porque eu reduzi o retorno venoso. Então, como que funciona? Na estenose aórtica, a gente vai ter os sinais e sintomas de baixo volume, porque pensa, o sangue estava no ventrículo esquerdo e ele quer sair, ele quer ir em direção à aorta. Só que essa aorta, ela está entreaberta, né? Ela não está livre para esse sangue passar tudo. Então, obstrui a via de saída do meu ventrículo esquerdo. Eu aumento a pressão no ventrículo esquerdo, as estenoses, elas são sobrecarga de pressão, e aí ele vai hipertrofiar de maneira concêntrica. Então, sinais e sintomas decorrem do baixo volume. Falta menos de 1 minuto de novo. Vamos parar.